Olá, o Novos Tempos está no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre inclusão escolar, o desafio de garantir o acesso à escola para todos. Em que sentido podemos falar de uma educação inclusiva em nosso país? Em que medida a escola está preparada para acolher e acompanhar o processo de desenvolvimento educativo de pessoas portadoras de necessidades especiais? Vamos começar perguntando sobre o tema As Pessoas nas Ruas. O que a senhora acha sobre a educação inclusiva? A senhora acha que funciona? Depende da turma, porque primeiro a turma tem que aceitar o menino deficiente. Eu vejo que funciona, mas para isso as pessoas que trabalham com essa inclusão têm que estar dispostas a fazer com que a inclusão funcione, né? Acho, depende da deficiência dele. Olha, eu não sei te dizer se funciona de fato, mas eu já tive contato com vários momentos em que funciona. Para falar sobre educação inclusiva, nós recebemos aqui no estúdio a professora da PUC Minas e mestre em educação, Nivânia Melo Reis, que é consultora em acessibilidade, inclusão e tecnologia assistiva. Seja bem-vinda, professora. Professora Edivara, é com você. E é uma alegria receber você aqui no nosso programa, viu? Prazer é meu estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de a gente discutir esse tema tão interessante, tão importante. Nivânia, então vamos começar esse bate-papo sobre a linguagem. Qual seria a forma mais adequada de referirmos as pessoas com necessidades especiais sem reforçar a exclusão? Sim. Esse é um tema complexo mesmo, né? Porque na legislação a gente vai encontrar portadores de necessidades especiais, portadores de deficiência, e não tem como mexer, quando a gente vai citar uma legislação, a gente vai falar dessa forma. Mas a gente não fala no dia a dia, a pessoa é portadora de deficiência. Não, ela é deficiente. Você vai falar que ela é deficiente visual, ela é deficiente visual. Ela é surda, a comunidade surda prefere que se refira a surdo e não deficiente auditivo. Então tem algumas questões ligadas aí a cada comunidade e outras questões que são mais gerais. Então no lado escolar, a gente usa o termo pessoas com necessidades educacionais especiais. E para referir de uma forma geral, uma forma mais global, pessoas com deficiência. A gente foca sempre no pessoas. A deficiência, né, estamos sem deficiência, porque não quer dizer que nós também não vamos ter um dia, né? Então, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Então, aprofundando nessa direção, o que caracteriza uma pessoa deficiente ou uma pessoa que é portadora de... Porque todos nós somos portadores de alguma necessidade, de alguma deficiência, não é verdade? Não existe uma pessoa que não seja... que não tenha alguma forma de deficiência. Então, o porquê caracterizar? O que é que pega? É alguma coisa que foge ao padrão comum? O que é? Bom, a legislação, ela define, né, muito isso. Então, lá, a pessoa com deficiência física, aí no decreto 3.298 vem definindo, então, o que é uma pessoa com deficiência física. Então, ela vai caracterizar, até porque isso é necessário, porque em termos de, por exemplo, na próxima legislação que a gente vai ter depois da inclusão no trabalho, ele precisa estar realmente encaixado naquela descrição para que ele receba o benefício de entrar na cota de 10%. Então, precisa-se de uma nomenclatura para se definir algumas coisas. Mas eu acho que o básico nisso seria mais por essa questão legal, né? Então, se ele tem direito ao benefício, se ele vai ter direito a participar da cota, vai entrar num concurso pela cota, é mais por essas questões. A gente vai, por exemplo, o termo necessidades educacionais especiais. Então, tem as necessidades educacionais especiais advindas das deficiências. Então, as deficiências sensoriais, a gente considera... Eu pensei nisso, em algum dos 5 sentidos. Aí a gente considera mais a surdez e a cegueira, né? Que são ligadas aos 5 sentidos mesmo. E
os transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, né, já aí essa outra classificação, e a deficiência intelectual, Alguma síndrome, as né? síndromes. Então vai entrar cada grupo aí, essa classificação é mais para auxiliar no trabalho a ser feito. Mas eu acho que a gente deve tomar muito cuidado para não rotular, né? Ótimo. Porque isso é o pior, né? O que seria, então, o ideal de uma escola inclusiva? Essa eu acho que é a grande É aquela questão, que não cria né? rótulos? Eu acho que seria uma escola que pensasse em todos, né? Que pensasse em todos. Que se capacita para acolher a todos. Que se capacita para acolher a todos, sem diferença, né? Sem pensar que cada um, em um determinado momento, precisa de um cuidado especial, precisa de um olhar atencioso, né? Uma metodologia específica, né? E que cada um de nós passa determinada situação na vida que você precisa de um olhar atento, né? Nivânia, vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa para ver o que os internautas estão falando sobre esse tema. É isso mesmo, a gente vai ver o que tem se falado nas redes sociais sobre educação inclusiva. É o quadro Hashtag. Vamos ver então o primeiro comentário, dizendo: opinião, : não é o aluno e sim a escola que é deficiente. Mais um comentário. Para além de respeitar, incluir é valorizar as diferenças. E por fim, escola e família juntos por uma educação inclusiva. Professor, é isso mesmo? Respeitar as diferenças, família e escola unidos? Eu acredito que a gente vai conseguir, né, atender a demanda das pessoas na medida que a gente unir família e escola, né? Eu acho que é fundamental, essa opinião é bem-vinda, sim, né? A gente tem que unir todos por uma educação inclusiva e, para além de respeitar, incluir, é valorizar as diferenças. Acho isso muito importante, sim, né? Porque tem que ter um padrão, todo mundo tem que estar dentro desse padrão, né? Vamos valorizar as diferenças e aprender com o outro, né? Agora, Nivânia, o Moacir, ele refere-se que a principal deficiência está na escola. Eu te pergunto, em que sentido a escola brasileira, estou colocando no geral, mas você pode tecer as suas nuances, né? Está preparada e em que sentido não está para promover a inclusão de todos? Bom, esse é um grande um tema que dá uma discussão dá uma conversa enorme, ampla, né? Porque o Brasil, né, é signatário da educação inclusiva desde o evento acontecido em Salamanca em 1994. E na nossa LDB, em 1996, então, confirma-se a opção pela educação inclusiva. Mas transformar a escola, né, a nossa proposta dentro da escola, em uma proposta verdadeiramente inclusiva, é um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande, porque a gente encontra professores ainda despreparados, professores que não receberam uma capacitação adequada, desafios muito grandes, número de alunos por turma enorme, né? Então, que não tem como você dar uma atenção individualizada, uma atenção, como a gente estava falando aqui, né? Cada um precisa tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, precisa de um olhar atencioso, né? Então, assim, é um desafio muito grande. E quando ele diz a escola que é deficiente, né, eu digo assim, é que ela não está preparada ainda, né? Ela não conseguiu se organizar, né? Ela está, claro, buscando nesses anos todos diversas formas de atender essa demanda, mas ela ainda não está pronta, ainda está em construção. Você colocava alguns marcos históricos, né, do Brasil passou a ser signatário desse ideal, mas eu te pergunto assim, estou me recordando inclusive da conversa nossa, você falou que trabalha num curso que tem ênfase, que preparam profissionais para concretizar essa escola, né? Quais seriam os principais avanços nessa direção da escola se tornar uma escola inclusiva? Né, basicamente, eu acredito que é uma questão de um olhar, né? Um olhar para as diferenças, olhar as diferenças como fazendo parte, né? O diferente, ele faz parte do todo e ele é também o meu aluno, né?
A gente encontra muitas vezes situações em que o professor tem um surdo na sala de aula e tem um intérprete junto com o professor. O professor muitas vezes fala, você toma conta desse aluno porque eu não entendo nada de surdo, então não sei nem falar essa língua aí, então você toma conta desse aluno. E não é, o aluno é meu, né? O intérprete está ali para facilitar a comunicação minha com ele, mas o aluno é meu, quem tem que cuidar do caminhar pedagógico dele sou eu, né? Ele é meu aluno. Então precisa desse primeiro olhar, né? Esse olhar para as necessidades e para as potencialidades, que é outra coisa que eu acho muito importante. Porque ao invés de eu olhar e falar assim, puxa vida, ele é cego, ele não vê. Eu vou olhar e falar assim, nossa, que bom, ele já tem o braille, ou eu tenho a possibilidade de usar o braille com ele. Então você vê que existem as possibilidades e ele pode crescer, ele pode construir o seu aprendizado com outras formas, né? Você já foi colocando a resposta para a minha última pergunta desse bloco, que são os principais desafios. Você colocou um profissional que enxergue a pessoa e que outros você poderia resumir assim, que desafia a escola inclusiva, além de capacitar os profissionais? Bom, a outra questão que eu acho que é muito importante é a garantia de acessibilidade, né? Sasaki, né, um especialista também em educação inclusiva, ele nos alerta que existem 6 tipos de acessibilidade. Porque a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em acessibilidade arquitetônica. É um banheiro adaptado, uma rampa, né, garantir acessibilidade, minha escola está pronta para receber a pessoa com deficiência. E não é bem assim, né? Eu vou ter que garantir acessibilidade comunicacional, então, se eu tenho um aluno surdo, eu preciso do intérprete. Se eu tenho um aluno cego, eu vou precisar do material para ele, se é braille que ele usa, eu vou precisar do material em braille para ele receber o mesmo material, né, o mesmo conteúdo que os meus outros alunos recebem. Então, aí a acessibilidade comunicacional, a metodológica, que é um grande desafio, né, para o professor, porque ele tem que buscar outras formas de ensinar que não as convencionais. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, vamos continuar essa conversa no segundo bloco, tá? Fernanda, com você. No próximo bloco, nós vamos mostrar a educação inclusiva na prática, na sala de aula. E vamos continuar a nossa conversa aqui no estúdio com a Nivânia Mello, professora da PUC Minas, mestre em educação. E daqui a pouco, não saia daí.